Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos falar um pouco em como se reinventar diante da pandemia. E para quem não me conhece ainda, eu sou Priscila, profissional de RH há mais de 15 anos, criadora do blog Fugindo do Desemprego, com dicas de recolocação profissional e maneiras de você ganhar dinheiro no mundo digital. Para o primeiro vídeo do canal, convidei Laís Cardoso, que é profissional de educação física e instrutora de Zumba, para falar um pouco de como teve que se reinventar nessa quarentena. Então, lá, o blog que eu estou fazendo é para ajudar quem está desempregado, dar dicas de trabalho, do que a pessoa pode fazer na pandemia e depois que acabar também. Por isso que eu queria que você falasse. Primeiro você começa falando um pouco da sua formação, como que você conheceu a Zumba, como que você foi pro Strong, que acho que agora o Strong é mais sua paixão do que a Zumba. Ainda não ganhou, mas pode ser ganhar. Acho que nada ganha da dança, Pri, nada, mas vamos continuando, né? Você se formou lá? E como que você foi para a Zumba e pro Strong? Vamos lá. Eu fui fazer, na verdade, faculdade de educação física, porque eu sempre quis trabalhar com dança, né? Então, eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer de formação para que eu tenha uma formação e que eu possa trabalhar com alguma coisa que eu ame. E a educação física foi a forma que eu encontrei de ter uma formação, de falar que eu tinha uma formação, porque minha família sempre exigiu que a gente tivesse uma formação em casa. Então, a educação física foi a minha porta para isso. Eu nunca imaginei que fazendo a educação física eu iria sair do campo da dança e ia gostar de outros campos que hoje eu amo de paixão, que é o Pilates, que eu dei aula de natação, é o Strong. Então, se não fosse a faculdade de educação física, provavelmente acho que nem com Zumba eu estaria trabalhando, eu ia trabalhar com outra coisa. Mas enfim, a educação física foi por causa da dança. E eu comecei a faculdade, fiz em 2009, me formei em 2012, sou formada pela FMU. E quando eu estava na faculdade, a minha maior porta foi com as aulas de aquáticas. Então, eu dava aula de natação e dava aula de hidroginástica. Eu falei, poxa, fiz a faculdade para dar aula de dança e não estou dando aula de dança, né? Aí eu comecei a pesquisar algumas outras modalidades que eu pudesse me identificar, porque a natação era muito legal, mas não era uma paixão, entendeu? Eu falei, não quero ficar trabalhando com isso, quero trabalhar com outras coisas. Aí eu busquei a formação de Pilates, amo dar aulas de Pilates, acho que Pilates é um dos melhores remédios hoje pra gente em relação à flexibilidade, a problemas que todo mundo tem, que é problema na coluna, problema nas articulações. Então, eu me identifiquei muito com essa modalidade, eu acho muito legal. E aí eu continuava com aquele negócio na minha cabeça, o que eu posso fazer, aonde eu posso ir para trabalhar com dança? E aí eu comecei a pesquisar e falei assim, poxa, eu posso tentar começar a dar aula de ritmos, né? Então, eu vou começar a dar aula de ritmos e uma academia aceitou, mesmo sem a minha experiência com aulas de ginástica, porque a minha área na época da faculdade foi natação. Aí uma academia aceitou, deu tudo certo, comecei a dar aulas de ritmos, mas era muito complicado para mim, porque eu não tinha experiência. Então, eu fazia as minhas próprias coreografias, mas eu não pensava em como montar uma coreografia, eu montava o que eu achava que tinha que montar e ia com a cara e com a coragem, né? Eu não tinha essa vivência, entendeu? E acho que depois de uns 2, 3 meses, eu conheci a Zumba pelo videogame. Eu tinha o Nintendo Wii, e aí a Zumba lançou a Zumba para videogame. Eu falei, nossa, eu vou comprar para dançar em casa. Eu me apaixonei pela dança, me apaixonei pela Zumba ali, né? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu comecei a ver que existia um treinamento para você dar aula disso. Eu falei, cara, que legal. Não vou mais só fazer no videogame, né? Eu vou agora poder trabalhar com isso e levar essa felicidade para as pessoas. E eu fui em busca do curso, e eu fui fazer o curso da Zumba em 2014. Então, o meu primeiro contato depois da faculdade com a Zumba foram depois de 2 anos. Então, me formei em 2012 e encontrei a Zumba em 2014. E aí, a partir disso, eu vi que eu conseguia fazer de outras formas a aula de dança, eu conseguia criar coreografia de outra forma. Eu tive a empresa, a Zumba, no caso, né? Que abriu a minha cabeça para falar assim, como é que você pode dar aulas de dança efetivas que as pessoas vão gostar, os ritmos, algumas regrinhas, algumas coisas. Então, eu caí na Zumba, assim, por conta de um videogame, mas a minha ideia, quando eu fui fazer a faculdade, era para trabalhar com dança. É sua paixão, não adianta.
Não adianta, sempre foi. Eu sou ex-ginasta, fazia ginástica artística antes, né? E a minha parte favorita da ginástica artística era aquela parte do solo que tinha a dança, era o único lugar que tinha dança. Qual que é seu aparelho favorito? Era o solo, porque tinha dança. E aí, depois eu fui fazer dança de salão, me apaixonei por dança de salão. E eu queria fazer isso, né? Quando a gente pensa em trabalhar com dança, na minha cabeça, eu pensava sempre em ser bailarina da Ivete Sangalo, por exemplo. Tá? Eu queria ser bailarina do Faustão, eu queria ser bailarina da Ivete Sangalo, eu queria ser bailarina de qualquer coisa. A minha cabeça no começo era assim: eu quero dançar, eu quero trabalhar com dança, mas eu quero dançar. E quando veio a educação física, que ela te prepara para ser um professor, aí a minha cabeça virou assim a chavinha e falou assim: muito melhor do que você dançar é você conseguir levar a paixão de dançar para outras pessoas. E você ensinar outras pessoas a também sentir essa coisa que é a dança, né? A felicidade, a autoestima aumentada, enfim. Com a educação física, eu já não queria mais ser dançarina. Eu queria continuar dançando e eu queria mostrar para as pessoas que elas poderiam dançar também. E o Strong lá? O Strong veio com a Zumba, foi lançado esse programa em 2016 e eles anunciaram, como eu já estava na Zumba, eu tive acesso a esse anúncio de que teria uma modalidade nova, que a Zumba estava promovendo uma modalidade nova. A Zumba tem alguns programas, Pri. A Zumba tem Aqua Zumba, que é da hidroginástica, tem Zumba Sental, que é a Zumba na cadeira, tem a Zumba Step, que é parecido com as aulas de Step que tinham, tem até hoje, mas tinham mais antigamente. Tem Zumba Kids, tem, que mais? E tem a Zumba Toning. A Zumba Toning é você faz a aula de Zumba com pezinho na mão. Então, Nossa. Exatamente. Então, ela tem várias modalidades. E aí, ela surgiu com essa modalidade que era completamente diferente. Todas essas modalidades que tem dentro da Zumba, todas elas envolvem dança. E o Strong, ele não envolveria dança, ele envolveria só atividade física, só movimentos de movimento funcional. Eles tinham como a ideia principal da aula o treinamento intervalado, que é o HIIT, né? Que estava muito em alta, continua muito em alta, porque são treinos curtos, mas intensos, e hoje em dia ninguém tem tempo para nada, né? Então a ideia do HIIT é você trabalhar dessa forma. Aí surgiu o programa, eu falei assim, cara, eu quero ser a primeira a fazer o curso, porque eu acho que vai estourar. Eu acho que vai estourar. Eu já era formada em educação física, então eu poderia dar essa aula, né? E eu falei, pô, por que não? Vamos fazer o curso. E eu lembro que eu fiz o curso da primeira turma aqui em São Paulo, capital. Teve um curso em São Paulo, em Campinas, mas esse eu não ia fazer porque era em Campinas. E eu fiz o primeiro aqui em São Paulo, capital. E eu me apaixonei, porque ele é muito motivador e ele é muito desafiador. Então, você começa numa aula fazendo uma coisa e fala assim, eu nunca vou fazer isso. E aí, sei lá, na segunda, terceira aula você faz. Ou então você tenta e você vai lá e consegue, entendeu? E aí o Strong surgiu em 2016. Para mim, eu fiz o primeiro curso, mas eu fui começar a dar aula de Strong em 2018. Só. Mas hoje você é Strong Tech também. Isso, aí surgiu a oportunidade de ser treinadora de instrutores, que foi no ano passado. Abriram as vagas, né? E falaram assim, ó, você pode ser aquela pessoa que ajuda os instrutores a melhorar. E eu falava assim, imagina, não vou passar nunca, mas vou aplicar, né? Vai que eu passo, vai que dá certo. Aí eu tive muito apoio de um Master Trainer aqui do Brasil, o Juliano, e ele falou lá, vai, se der, deu, se não der, não tem problema, você passou pela experiência, né? Aí eu falei, vou tentar. E depois de eu tive que enviar diversos vídeos, eu tive que enviar muitas coisas. Foi um processo muito cansativo, muito difícil. Foi assim, uma coisa bem complicada, mas eu consegui passar, deu certo, passei em todos os processos. Foram 3 ou 4 processos assim, de espera e vídeos e tudo mais. Mas agora eu tenho a oportunidade de a empresa manda as informações para a gente, né, de como que são feitas as aulas, quais são as melhores formas para você dar uma aula, e a gente tem a oportunidade de repassar isso para todos os instrutores, por exemplo, do Brasil, que é o país que eu moro. Então, eu vou viajando o Brasil inteiro para poder mostrar para esses instrutores algumas ferramentas
de como eles darem uma melhor aula, uma aula mais efetiva, uma aula mais segura, como eles vão se sentir mais seguros para dar uma aula, porque é uma aula bem complicada. Então, é uma felicidade muito grande, Pri, você poder passar um conhecimento que alguém passou para você, porque a empresa passa para a gente esse conhecimento, né, com detalhes, e você poder passar isso para outras pessoas. E o feedback desses instrutores é muito legal, porque é sempre de agradecimento, sempre, nossa, é só eu fazer isso então? Aí você fala assim, nossa, eu ajudei o cara a fazer alguma coisa que ele não estava conseguindo fazer, entendeu? Então, isso é muito legal, porque eu gosto quando alguém me fala alguma coisa, se você fizer isso, vai ficar melhor. E aí eu falo, nossa, era só isso. Então, isso é muito divertido. Eu tô adorando essa parte de dar aula para professores. É muito desafiador, mas é muito divertido. E quando veio a quarentena lá, o que você pensou? Ai, Pri, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar, mas foi... Na verdade, o começo, assim, foi de eu não acreditei. Eu falei, não, eles vão, né? Vai continuar. A primeira coisa que fechou foi o clube da prefeitura, que você sabe que eu trabalho, porque o maior número de pessoas que tem lá são as pessoas de terceira idade, então é um grupo de risco, né? A maioria das pessoas que vão lá são desse grupo. Foi a primeira coisa que fechou, e na hora já me deu um baque, eu falei assim, tá, mas eu ainda tenho academia. Aí, beleza, continuei mais uma semana na academia, e uma semana a academia fechou também. Falei, e agora? Agora ferrou. Agora ferrou porque eu sou contratada nas duas academias que eu trabalho. Sou registrada, tenho CLT e tudo, só que eu sou horista. Então eu trabalho por hora, eu ganho por hora trabalhada. Se eu não trabalho, né, vai ficar meio complicado, né? Eu não ganho. E eu tinha o problema de não ter muito direito a férias, porque eu trabalho nas academias poucas vezes por semana. Então, o meu primeiro baque foi assim: como é que eu vou pagar minhas contas? Eu preciso pagar minhas contas. Como é que eu vou fazer para conseguir oferecer um produto para as pessoas, para elas poderem comprar o meu produto depois, né? Quando tudo fechou, como é que eu vou vender esse produto? Então, eu falo, Pri, porque juntamos vários professores, colegas da Zumba, né? A gente já tinha um grupo de amigos que a gente discutia muito sobre fazer atividade física, era muito legal esse grupo, que era só para incentivo de atividade física, um incentivava o outro. E ele acabou virando um grupo de que plataforma que a gente vai usar para poder continuar dando as aulas, né? E como foi tudo muito louco, assim, as coisas aconteceram e pandemia, não sei o que lá, fechou, a gente não sabia, nunca fez aula ao vivo, a gente nunca fez aula por plataforma, a Zumba não permitia as aulas por Instagram, nunca permitiu que a gente fizesse nada desse tipo. E quando começou, a Zumba começou a liberar para que a gente desse as aulas online, mas aconteceu tudo ao mesmo tempo. A Zumba ela é uma empresa americana, só que na época que estava atingindo bastante os Estados Unidos, a gente tinha acabado de entrar em quarentena. Então, eles liberaram essas aulas basicamente junto com que a gente entrou em quarentena, né? Aí foi a discussão do aplicativo. Eles falaram para a gente que existia o tal do Zoom. Os professores estão dando aula pelo Zoom, a gente fez um teste pelo Zoom. Menina, aquele Zoom, de jeito nenhum, dava certo música com o que a gente estava fazendo. Não dava. Picotava, dava delay, dava atraso, dava antecipação. A música saía, parecia a caixinha de aqueles rádio velho, antigaço, sabe? Todo horrível. Aí falou, putz, Zoom não dá. Aí surgiu o Google Meeting. Vamos pelo Google Meeting, que é igual o Zoom. Aí o Google Meeting, mesma coisa. Então vamos pelo WhatsApp. Poxa, o WhatsApp cabe em 4 pessoas, não dá. Vamos pelo não sei o quê. E a gente começou a ir pelos aplicativos de reunião. Só que todos eles tinham alguma coisa que dava problema. Então, o WhatsApp, por exemplo, 4 pessoas. O Zoom poderia ficar só 40 minutos. E uma aula de Zoom, ela tem 1 hora. Então, a gente teria que pagar. Tudo que você paga em dólar. A gente já estava ferrado, o dólar lá no teto. Ela quer dizer, você não está ganhando nada e agora você vai ter que gastar 15 dólares. E na época, cada dólar estava 6 reais. Eu falei, nossa, vou gastar tudo e não vou ter nada, né? Aí a gente falou assim, bom, vamos usar YouTube, vamos usar Instagram, vamos usar Facebook. E a Zumba foi lá e, ó, cortou. Não pode. Porque daí fica aberta para qualquer um. Ou não é nesse sentido?
Exatamente. O Zoom te dá a opção de assim que acaba, ninguém mais tem acesso àquilo, né? Mas o principal, inclusive a Zumba, ela recomendou, né? Ela não falou assim, não façam isso. Ela falou assim, a Zumba não recomenda que vocês façam isso por 2 motivos. Primeiro, YouTube, Facebook e Instagram, você pode ter sua conta cortada por conta de direitos autorais. Então, em alguns momentos, a sua live pode cair, mas pode chegar em um momento que ele entenda que você é um recorrente de lives que estão sendo bloqueadas e ele bloqueia sua conta. Então, por exemplo, uma conta de YouTube que às vezes tem 2.000, 3.000, 4.000 seguidores ou mais, né? Aquelas contas mais bombadas, você pode perder a sua conta. Então a Zumba falou assim: olha, a gente não recomenda, porque você pode perder a sua conta. E você sabe quanto que é trabalhoso você fazer uma conta com conteúdo, né? E depois você recuperar tudo, não dava. Aí, o fato de eu ser Strong Tech me pegou mais ainda, porque vários amigos meus, instrutores, falaram assim: eu vou botar minha conta em risco. Vou lá, vou dar aula, se bloquear, bloqueou, o problema é meu. E eu falei: eu não posso fazer isso, que agora eu faço parte da empresa. Agora eu trabalho para a Zumba, mesmo sendo para o Strong, a empresa é a mesma. Eu falei assim, eles vão ficar de olho em todas as pessoas, né, específicas. Eu falei, então não posso. E aí a gente começou, continuou, e aí, Pri, foi a hora que bateu aquela assim, ó, eu não vou fazer nada, não quero fazer. Não vou dar aula, vou esperar passar, vai durar 15 dias, vai durar 10 dias, eu não quero fazer isso, eu não quero, chega, esse negócio de internet para mim não dá. Aí um amigo nosso, o irmão dele joga videogame e às vezes faz umas lives, né? Aí ele virou e falou assim, olha, tem esse aplicativo aqui que é o tal do Twitch, que é onde eu consigo dar as minhas aulas hoje, e ele não bloqueia, ele não tá entre aquelas plataformas que a Zumba falou pra gente não usar, e ele tem uma transmissão perfeita, você consegue ter interação com seus alunos, pelo menos por chat, e você vai entregar para o seu aluno um material de ótima qualidade, que é a qualidade que eu entendo de uma aula é a sincronia perfeita entre movimento e música. Então, se você vai dar uma aula de pilates, eu não preciso disso. Se você vai dar uma aula de alongamento, de funcional, de musculação, qualquer coisa, não tem problema, né? Mas uma aula de zumba, uma aula de strong, uma aula de dança, precisa ter esse negócio. Menina, a hora que a gente testou e deu certo, você não tem noção da felicidade de todos os instrutores, você não tem noção da nossa felicidade, que era um aplicativo gratuito, a gente não precisaria pagar para usar. Era um aplicativo que era fácil das alunas entenderem como se cadastrar, como apertar e clicar no link, era só um link. E a gente teria a qualidade perfeita entre som e imagem, né? E a gente falou assim, bom, é agora, né? Vamos lá, vamos para cima, vamos testar. E a gente começou a fazer testes com aulas gratuitas para que a gente pudesse oferecer alguma coisa. Se não pagou nada, tá bom, que se for nada, não tem problema, né? Para depois a gente começar a pensar em cobrar. E aí entrou aquele negócio de agora a gente vai cobrar. E agora? Tá todo mundo ferrado. Eu tô ferrada, não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Meu aluno provavelmente também. Se ele trabalha com alguma coisa que ele, né, dependa do contato com alguém, ele também não tá trabalhando. Então, vamos cobrar um valor simbólico, né? Um valor de R$5. E aí que foi legal, que eu achei muito bacana, é que a nossa comunidade de professores de Zumba, a gente meio que falou todo mundo a mesma língua. Então, você não vê um professor de Zumba, eu até hoje nunca vi, cobrando R$2 a aula dele. Então, o valor mais baixo que eu vi até hoje por aula, ou as aulas são gratuitas, que tem muita gente trabalhando gratuitamente, ou eles cobram R$5. Então foi bacana, porque não teve aquela disputa muito pesada de valores, sabe? De você roubar alunos dos outros professores porque você está cobrando R$2. Então aquela disputa de mercado ficou um pouquinho melhor. E aí a gente começou, estamos aí, né? 4 meses fazendo isso. Já sou a melhor amiga de celular, já converso com meu celular tranquilamente agora. E qual foi a maior dificuldade lá em fazer essas aulas online? Fora assim, depois que você achou o aplicativo certo, que deu tudo certo, o que você vê de mais difícil? Na minha área tem 2 coisas. A primeira é não ter o contato. Você sabe, eu sou muito de contato, eu acho que todo professor de educação física é muito de contato, a gente gosta, né, desse negócio de abraçar o aluno, de abraçar, de dar um beijo, de conversar, de sentir aquela energia. E a aula de Zumba eu falo sempre que é uma troca de energia
dos dois lados. A minha energia para vocês e, sem dúvida alguma, a energia de vocês para mim. Então, a parte mais difícil para mim, pensando em aula de Zumba, foi não sentir a troca de energia. Eu olho para o celular, eu vejo a mim mesma. Eu não vejo vocês. Vocês me veem, vocês podem sentir a minha energia, vocês podem sentir a minha vontade de estar lá, mas eu não sinto aquela volta, entendeu? Então, parece sempre que você está fazendo aula para você mesma. Uma hora você entende que não é isso, e aí você vê as fotos, aí você vê vídeo, aí você fala assim, cara, que legal, elas estão realmente fazendo, né? Elas estão participando. Então, no começo, essa foi a parte mais difícil. Sinto muita falta ainda da troca de energia. E a segunda parte mais difícil é porque ninguém estava acostumado com esse negócio, né, Pri, de tecnologia. A gente liga celular, desliga celular e manda mensagem no WhatsApp e fala no Instagram, ponto. Ninguém sabe mexer nisso. Então, ensinar as alunas a mexer no aplicativo, a ter paciência com aplicativos, a ter paciência e aquela percepção de que a internet nem sempre vai te ajudar. Vai ter dia que a internet vai estar boa, vai ter dia que vai oscilar, vai ter dia que o aplicativo não vai querer abrir porque aplicativos dão erros. Enfim, não é igual a presença, né? Você sabe que eu vou estar lá meio-dia, você sabe que eu vou dar aula inteira, não vai ter problema, você sabe que eu vou sair de lá no horário e você sabe que você vai chegar lá, enfim. Esse foi a minha segunda dificuldade. Acostumar as minhas alunas e me acostumar de que essas coisas de internet não vão sair como a gente pretende. Então, elas vão ter esse negócio de problema de dificuldade. Foram essas duas principais, assim. A troca, que eu sinto falta até hoje, e o condicionamento e o aprendizado dos meus alunos a como fazer isso ser uma experiência bacana. E caso não seja algum dia, tudo bem, vamos respirar, no dia seguinte a gente tenta de novo. E como que você se organiza para dar todas essas aulas? Porque você não dá só Zumba, né? Eu vejo nos seus horários. Você fala bastante que você dá a Zumba e o Strong, mas você comentou comigo que você dá outras aulas também para aquelas que já eram suas alunas antes. Isso, eu dou aula de Pilates e dou aula de alongamento, fora as aulas de Zumba e de Strong. E Pri, por incrível que pareça, tá a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Porque antes eu dava, por exemplo, a minha segunda e quarta-feira eram minhas aulas mais pesadas. E eu dava 3 aulas de Pilates no dia, dava 2 aulas de Zumba no dia e dava 1 aula de Strong no dia. Então, dentro de um dia, eu dava, sei lá, 6, 7 aulas diferentes. E cada público era um público diferente, cada local que eu vou, eu tenho um tipo de público. Então, eu tinha que montar sei lá, 8 aulas por dia. É muito difícil você adaptar tudo, né? E agora eu tenho tempo livre pra caramba, porque eu dou 2 aulas por dia. Então, eu acordo, já tenho a minha aula de Pilates pronta, eu já sei a minha turma, aquela turma não vai mudar, porque às vezes você tá na academia, chega um aluno novo que você não sabe de onde veio, o que ele faz, o que ele não faz. Nas minhas aulas agora online, eu sei quem tá, sempre. Então, a minha aula é sempre montada para aquele público que tá lá, já pronto, não tenho surpresas. A aula de Zumba, eu tenho a tarde inteira para montar uma playlist de aula de Zumba, ensaiar a música que eu quiser, ensaiar o tempo que eu quiser, e pensar na aluna que vai estar lá, e pensar na música que ela gostava. Então, assim, tá muito mais fácil de organizar, muito mais fácil. Eu tenho muito mais tempo, porque eu dou muito menos aulas. Então, assim, acordo, Pilates, à tarde almoço, depois vou lá, me dedico para aula de Zumba, dou aula de Zumba, acabou o dia. Não tem mais nada que fazer, acabou. Então, tá super fácil. Agora, segunda, parece que as academias vão voltar a abrir aos poucos, mas o tipo de aula que você dá, eu acho que vai demorar um pouco mais. Você vai continuar com as aulas online e depois que voltar à vida normal lá, você pretende continuar? Porque eu particularmente, acho muito legal as aulas. Pri, você é um dos motivos pelo qual eu pretendo sim continuar com as aulas online. Eu acho que o mundo inteiro vai ser diferente a partir dessa pandemia, né? Principalmente em relação a isso. Eu acho que vai ter muita gente trabalhando home office, porque a empresa vai entender que às vezes não precisa ter o funcionário lá, às vezes o funcionário vai render mais em casa e para ele vai custar menos, né? Eu acho que as academias vão continuar com algumas aulas virtuais. Eu acho que alguns treinamento da Zumba, agora está acontecendo muito virtual. Para você ser um instrutor de Zumba, você pode fazer isso virtualmente. E eu quero e vou continuar
A não ser que eu veja que financeiramente, para mim, infelizmente, não vale a pena. Fora isso, eu quero continuar porque eu atingi pessoas que já não faziam mais aula comigo, você é uma dessas pessoas, e eu tive várias alunas, eu acho que eu tive umas 15 ou 20 alunas que voltaram a fazer aula comigo, porque agora elas têm a oportunidade de fazer em casa, e porque não precisa ter uma distância, não tem um horário, e qualquer coisa dá para fazer um pouquinho mais tarde, qualquer coisa dá para fazer no dia seguinte, e você está no conforto da sua casa. O valor é muito mais baixo do que se for pagar uma academia. A academia custa caro pra caramba. Então, a minha aula provavelmente vai sair mais em conta. Mas o principal motivo de sim, eu vou continuar, é atingir essas alunas e essas pessoas que por algum motivo não faziam mais aula comigo, agora tiveram a oportunidade de voltar a fazer, e eu tive a oportunidade de voltar a dar aula para essas pessoas. E eu atingi pessoas de outros países. Eu tive uma aluna que mudou para Orlando e ela estava fazendo aula de Orlando comigo. Ai, que máximo. Você fala assim, cara, eu posso atingir todo mundo. Eu não vou atingir só o bairro da Zona Sul, que é onde eu moro e é onde eu dou aula. Eu posso atingir todos os bairros, eu posso atingir todos os estados, eu posso atingir o mundo. E por que não atingir o mundo, entendeu? Então, eu quero continuar. Eu tenho uma aluna que faz Strong comigo, ela é do Piauí. E tem uma que é do Mato Grosso do Sul. E elas falaram assim, lá, pelo amor de Deus, aqui não tem professor de Strong, a gente precisa continuar as aulas com você. Então, como é que você vai falar não? Não tem como você falar não. Você atingiu essas pessoas e aí você fala assim, então agora acabou, beijo, fiquem bem, até a próxima pandemia, espero que não aconteça nunca mais. Então, eu pretendo, sim, continuar e vamos ver como é que vai ser, né? Se eu tiver uma boa resposta, eu continuo aí por um tempão. Tá. E seu canal do YouTube lá, você quer falar? O canal do YouTube foi uma coisa que muita gente já tinha me falado para fazer. Você falou, não falou, Pri, que era para eu ter até um canal do YouTube? Eu tive muitas alunas que falaram assim, por que você não posta suas coreografias lá que você gosta? Eu falei, gente, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho local para gravar, eu não tenho nada para fazer. Então, eu acho que quando você acha que você não tem tempo, você não faz, que você tá com a preguicinha básica. E agora, o tempo, como eu te falei, a organização tá mais fácil, porque eu tenho tempo sobrando, né? Então, chega de sexta-feira, eu não tenho nada para fazer. Eu tô de boa, tô tranquilona. Aí eu falei assim, vou aproveitar, então, agora, nesse momento que eu já não tenho nada que fazer, e vou ativar o canal do YouTube, vou começar a gravar as coreografias que eu faço e as que eu já fiz, e vou começar a postar. Mas eu tô fazendo, Pri, de verdade, assim, sem pensar muito pra frente, do tipo, quero ganhar dinheiro com o canal do YouTube, ou eu quero, sei lá, eu não penso nisso, eu penso em poder deixar disponível algumas coreografias que eu faço, que eu tenho muitas alunas que gostam e que vão ter um canal para ir, né? E quero dançar aquela música que a Laís dança na aula e tá lá disponível. Eu tenho muitos amigos instrutores que gostam das minhas coreografias e aí tá lá disponível também. E putz, se mais para frente eu ganhar visibilidade com isso, eu acho que vai ser lucro. Então, tá indo lá, eu coloco as coreografias sempre que eu tenho, que eu gravo, né? Mas não é algo que eu tenho assim como um objetivo. Vou batalhar pelo canal do YouTube. Ainda não é o meu objetivo principal, assim. Mas graças a essa pandemia eu tive a coragem de habilitar esse canal e ter vergonha na cara de começar a usar meu tempo para gravar as coisas. Tá. Eu vou deixar na descrição lá o seu canal do YouTube, seu Instagram, para as pessoas verem o quão incrível você é. Obrigada. E você para fazer suas aulas também. E é isso lá. Muito, muito obrigado por ter gravado comigo. E boa sorte. E espero que a nossa vida normal volte logo. Eu também, Pri. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Espero que você fique bem. Espero que passe logo para a gente poder se encontrar, né? Porque eu tô com saudade não só das alunas que já faziam aula comigo, mas das minhas alunas que vão ser sempre minhas alunas, que é você. Obrigado, Lá. E você, o que está fazendo neste momento para se reinventar? Deixe aqui embaixo o seu comentário.